Seja muito bem-vindo ao Godcast, é isso aí, o seu podcast cristão está no ar mais uma vez, e hoje eu estou aqui com Silvio Martins para falar com a gente, ele que é conhecido como Silvio Alpinista nas redes sociais. Você pode procurar aí, vamos fazer aí um exercício, vai lá e procura Silvio Alpinista nas redes sociais e você já vai ter uma ideia com quem que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Pô, uma alegria muito grande recebê-lo. Eu recebi ótimas informações do Silvio Alpinista através de um outro amigo que esteve aqui com a gente há 2 podcasts atrás. Eu vou deixar o card aqui para você assistir. É o Paulo Goy, que deu boas referências, falou algo, na verdade, boas referências. Ele falou algumas coisas assim extremas que difícil ser humano que conseguiu tais feitos. É verdade. E hoje ele vai contar umas histórias, ele vai contar, você já viu o nome, é Silvio Alpinista, ele vai contar histórias aqui que provavelmente está muito fora da nossa zona de vida, e eu quero ouvir essas experiências. Existe uma experiência cristã incrível também, que eu quero saber, que eu não sei ainda, que nós deixamos para o suspense, eu quero também estar junto com você sabendo disso. Mas antes, quero agradecer aqui nossa equipe, né? Nossa equipe está o Lucas aqui hoje, aí, da equipe aqui da produção, e hoje nós estamos aqui com o Wilker, né, que foi liberado lá do Esquadrão Classe A, é isso aí, né? Taxi Dog. Obrigado aí, hein, Wilker, que está aí na produção com a gente. Paulinho também, que está aqui com a gente também, veio acompanhando o Silvio aqui, um grande amigo. Obrigado, viu, Paulo? E eu quero falar sobre o meu site vivendoevangelho.com.br, que você pode entrar lá agora e baixar gratuitamente o teste de dons espirituais para que você sirva na sua comunidade cristã com excelência. Entra lá agora, faça o download e sirva da melhor maneira, edificando uns aos outros, para edificar os irmãos que estão ao redor de vocês. Chega, vamos falar aqui. Silvio, é um prazer recebê-lo, querido. Prazer é meu. Deus abençoe tua vida. Obrigado. Alpinista. Então, vamos lá. Como começou essa história de alpinismo em sua vida? Um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos. E lá eu conheci um casal que tinha um restaurante brasileiro, um casal bem querido. E o Francisco de Barros, o Gino, ele falou que ele escalava, né? E que ele tinha aprendido com o Domingos Giobi, fundador do Clube Alpino Paulista aqui no Brasil. Estou falando de 1985, antes até 76, 80, por aí. E aí eu soube do Clube Alpino Paulista, que foi fundado em 1959. E aí eu vim para o Brasil, aprendi a escalar lá nos Estados Unidos com esse meu amigo. Fui escalar lá em Yosemite, para quem não sabe, é o paraíso das montanhas. Voltando para o Brasil, eu fui procurar o Clube Alpino Paulista. E aí comecei a aprender mais, fazer cursos de escalada no gelo. E nessa época era o Clube Alpino que dava o apoio logístico para o Programa Antártico Brasileiro, para executar as missões na Antártica. Então, assim, resumidamente é isso. Eu fui descobrir o Clube Alpino Paulista lá nos Estados Unidos, que o Gino era amigo do Domingos Giobbe, que faleceu não faz muito tempo. Então, nós temos o Clube Alpino, ele é uma referência aqui no Brasil no esporte de montanha, da nossa experiência no gelo, sobrevivência no gelo, escalar no gelo. Qual foi a primeira montanha que você escalou? A minha primeira experiência foi no equivalente ao Pico do Jaraguá aqui em São Paulo, foi o Monte Tamalpais, em São Francisco, na Califórnia. E depois escalei algumas rochas lá no Yosemite, que eu lembro assim, o nome das vias, uma era Espiral da Alta Catedral e Espiral da Baixa Catedral, escalada técnica. Sim. Em rocha. Depois, voltando para o Brasil, foi com o Clube Alpino Paulista que eu aprendi a escalar no gelo, as técnicas de gelo, de resgate, locomoção, sobrevivência. A primeira vez que você escalou, já surgiu uma química com aquele esporte, né? Ou foi um medo? Não, na verdade eu pulei um pedaço da história. Entendi. Que é quando eu era pequenininho. Estou falando em torno de 8, 9, 10, 11,
12 anos de Entendi. idade. Havia uns programas na televisão aberta, um deles era o Expedições Famosas. E aí os caras mostravam essas coisas de Antártica, que na época eu não atracava bem, não Sim. compreendia bem. Mas eu via gelo, navios, expedições, os carinhas nas montanhas. E depois, no futuro, também eu descobri o que era isso, né? Como era isso, lendo mais. Eu li muito Júlio Verne, por exemplo, né? As viagens, as grandes coisas, né? Marco Polo eu gostava por causa das viagens. Então, na realidade, eu me tornei um aventureiro, um viajante e um contador de história. Existe risco na escalada? Sim, mas aí é que está. O esporte, o alpinismo, ele é um dos esportes mais seguros do mundo, Rodrigo, porque a gente não dá um passo se não for planejado, né? Como, para onde vai, que tipo de equipamento vai levar, a comunicação entre as pessoas, nada é deixado ao acaso. Por isso que o Programa Antártico Brasileiro nos tem como apoio nas expedições do Brasil na Antártica. Então, lá na Estação Antártica sempre tem um alpinista desse naipe e normalmente no período de outubro a março o Brasil realiza vários acampamentos, né? Não é utilizada só a Estação Antártica. Então, estou falando é um acampamento com várias viagens de helicóptero, várias barracas, toneladas de comida, 3 geradores. É uma longa história isso. Mas é uma coisa que o nosso país faz e que nós devemos ter orgulho, sabe? Sim. Devemos, somos E obrigados. quem vai nessa expedição? Quem vai nessa expedição é assim, são os pesquisadores, os cientistas das universidades que tiveram seus projetos aprovados e que a Marinha do Brasil viu que era viável, logística e operacionalmente, executar essa pesquisa, que pode ser na Ilha Elefante. A professora quer estudar elefante marinho, tem uma ilha que é cheia de elefante, mas nós não temos nada lá. Então tem que montar acampamento, montar laboratório. A gente leva tudo, de helicóptero, a Quem marinha. custeia? Quem custeia esse tipo de... Porque é Nós, caríssimo, né? não, o país. São O muitos país? milhões de dólares. É muitos milhões. Não é uma coisa. E por isso as pessoas não conhecem, não sabem da importância que existe para o nosso país. Porque tudo o que acontece lá, as correntes marítimas, o vento, lá é o lugar mais inóspito, mais frio, que contém 85% da água do planeta está na Antártica. Apesar dele ser o lugar mais seco do planeta. Dá para entender, sim. Então, isso é de vital importância para o Brasil para sempre. Como eu já disse, para os nossos filhos, netos, bisnetos, entendeu? E você foi para essa expedição quantas vezes já? Eu fui acho que mais que umas 10 já. Mais de 10 vezes. Tem até uma situação que a gente estava conversando que você ficou 4 dias no gelo, né? Enterrado no gelo, soterrado? Essa é uma história aí que eu conto, sim, particularmente, mas demorou bastante tempo para eu colocar isso para o público, né? Porque tudo que acontece lá é o nosso país que está fazendo. Sim. Né? Então, na época que eu estava nessa situação, até a conversa no rádio, a gente tomava cuidado. Ninguém era para saber que eu estava tão ferrado, que era eu e mais 2, né? Então, qualquer coisa que acontece ali, todo mundo fica sabendo, porque são vários países ali na Ilha Rei Jorge. Tem Rússia, China, Brasil, Coreia do Sul, Argentina, Peru, está todo mundo ali na Ilha Rei Jorge. E, de qualquer maneira, lá em toda a Antártica, todo mundo copia... A comunicação é rádio. Copia o rádio, e todo mundo tem os canais. Por exemplo, lá na Ilha Rei Jorge, todas as estações têm um canal, um rádio exclusivo, ele só fica ali, aquele rádio ligado naquela frequência, que é o canal 31. Você não vai lá e conversa, esse rádio só fica ligado para quando der alguma emergência com alguém, é lá que vai tocar. Isso
todo mundo vai escutar. O russo com o chinês, lá a gente não tem essa belicosidade. Lá nós entendi. somos todos irmanados, Entendi. né? Tanto os russos, os nossos principais amigos lá são os poloneses do Brasil, né? Que a gente Sim. está a 16 quilômetros de distância deles por mar. Então, as estações não são trancadas. O Brasil tem 4 ou 5 refúgios em lugares estratégicos. A Rússia tem, Estados Unidos. Nenhum desses refúgios são abertos, são trancados. Todas essas coisas, qualquer um que chega pode entrar. Entendeu? Porque lá você pode estar numa situação de emergência e tal, então nada. E o resgate, por exemplo, o resgate de pessoas em situações inesperadas, né? Por exemplo, pode ser qualquer país que eles vão colaborar com o resgate até mesmo. Sim, não, lá nós Ou seja, lá não existe. Não tem diferença. Não existe pátria, né? Nacionalidade. Lá Não, todos são irmãos numa única missão. Exatamente. Incrível. Porque uma vez os poloneses. Aqui, nós estamos na Baía do Almirantado, aqui na entrada da Baía está a estação polonesa de Artovsk e aqui está a estação antártica Comandante Ferraz. Tá. Eu não sei como esses poloneses se perderam ou tiveram um problema nas montanhas para cá. E foi um alpinista nosso que estava guarnecendo a estação que, por acaso, porque não sei o que aconteceu na comunicação, ele viu uma luzinha longe. E aí nós viemos a saber que eram só 3, 4 poloneses que haviam se perdido, havia dado ruim. Ele tinha dado sinal com essa luzinha? Com luz, Mas a gente sabia que a Polônia avisou a estação que eles estavam com gente na rua. Entendi. Daí, como o nosso navio não estava lá, se eu não me engano é bem assim a história, os chilenos mandaram helicópteros deles, pegaram o nosso alpinista lá em Ferraz, na estação brasileira, e como ele tinha visto, os caras eles foram certinho lá e fizeram o resgate. Mas isso não é para acontecer. Lá a gente, o Brasil, para mandar essas pessoas lá, faz um extenso treinamento, sabe? Um treinamento pesado mesmo para todo mundo que vai. Porque muita gente, como eu disse, a gente não fica só na estação. Quem vai para os refúgios e acampamentos passa por um treinamento onde ela aprende tudo isso. Cair na água, escalar, fazer rapel, resgate. Cair na água? A gente faz todo um treinamento na Ilha da Marambaia. Porque a temperatura é o quê? A gente faz o treinamento no Brasil. Sim. Para você confiar nos alpinistas, nos pilotos de helicóptero, nos mergulhadores. Todo mundo tem que se integrar, porque a questão é tão fora assim da nossa... Até sua cara de ouvir falar. Eu estou montando um quebra-cabeça. Aí você fala, pô, mas Antártica, você é um pesquisador, você vai ter que aprender a escalar, descer, mas eu não vou escalar. Mas tem que saber, porque tudo pode acontecer lá. O que eu estou aqui, a minha cara é de surpresa, porque assim, até essa conversa, parece que isso aqui parece um filme, né? O Resgate. Que eu estou, que alguém está contando, sabe quando um amigo fala, assisti um filme, O Resgate, você já assistiu lá no Antártica? E é algo incrível, porque eu não imaginava isso. Mas nessa experiência de ficar 4 dias, né? E eu vi um vídeo, foi um viral, onde uma pessoa ficou exposta a baixas temperaturas, e aí os dedos necrosaram, né? E eu não sei qual é o termo técnico, mas é por conta de baixas temperaturas. E como que foi essa experiência? Essa minha experiência, Rodriguinho, é o seguinte, uma coisa que pouca gente sabe também. O gelo, ele é isolante térmico. Você sabendo fazer a coisa, você não irá morrer por estar num lugar gelado. Ou pelo menos não vai morrer tão depressa. Tão gelado. Você não vai morrer tão depressa. Então, o que acontece? A missão era fazer um buraco no gelo. Bom, vamos do começo. Tá.
Nós temos a Baía do Almirantado, uma baía, uma ferradura assim, né? Aí a gente está aqui, aqui nós temos 2 quilômetros de praia, a gente tem vários módulos de pesquisa nesses 2 quilômetros, tudo cabeado com eletricidade, micro-ondas, comida nesses lugares. Legal. O INPE vai lá, o cara quer passar a noite, não fica todo mundo só dentro da estação. Mas nessa praia aqui, no final dela, existe uma geleira chamada Maquelar. Ela tem 500 metros de altitude. A gente foi lá, você chega ali na base dela, na frente dela aquele gelo azul, lindo pra caramba. Você sabe o que eu estou falando? Sim. Essas Em geleiras, filme eu já né? vi. Em filme você vê. Filmes, Discovery Channel. Quanto mais azul esse gelo, mais velho é esse glaciar. Quanto mais bonito é o gelo, mais velho ele é de azul. Mas só que era o quê? A gente tinha que fazer um acampamento em cima dessa geleira, que era um campo de gelo gigantesco, sem nada. Só o chão duro, igual esse chão que nós estamos aqui agora. Então, um acampamentinho pequeno comparado com os que eu fiz depois, 80 viagens de helicóptero. Isso aí foi uma viagem de helicóptero, 2, com umas coisas lá que a gente precisava. No sábado, fizemos um buraco para colocar as 2 barracas. Eu deixei um pesquisador na outra barraca e o chefe do pesquisador ficou na barraca comigo. Nós fizemos um buraco dessa altura, então ficou um tanto assim do teto da barraca fora. Você está conseguindo ver? Sim. Pá. E no domingo a gente tinha que fazer um buraco para tirar amostras de gelo a cada 60 centímetros para baixo. Por quê? Esse projeto chamava Radônio. O gelo, ele contém informações importantíssimas para nós, de milhões de anos atrás, desde bactérias e coisas e poluição que pudesse ouvir naquela época, o gelo mostra isso para os pesquisadores. Então, fizemos o acampamento no sábado, levamos o dia inteiro para fazer as 2. Gelo, picareta e pá, né? Não é dureza, sim. né? E no domingo nós conseguimos fazer o buraco do lado ali das barraquinhas, mas no domingo à tarde começou aquela ventania e ia nevar. Abortei a missão, mandei todo mundo entrar para as barracas, entramos. Isso aí não parou mais, Rodrigo. Foi domingo, depois das 5 horas, aquela neve. Aí você está dentro da barraca, você foi vendo ela escurecendo. Por quê? Porque o gelo começou a Meu Deus. Não, assustador. É assustador. É um negócio que... Quando nós começamos hoje, antes de... Você falou de Deus, imagina. Nossa Senhora, assim, no momento que começou, para eu, com a experiência, você já fala, né? Deu ruim. Não, minha claustrofobia já acendeu aqui, sabia? Ah, não, aí você já ia começou penar. Você ia penar. Por quê? Porque é uma barraca tipo North Face, grande, para 3, 4 pessoas. Mas ela foi compactando. Então, depois, lá na segunda, terça-feira, o nosso espaço era isso aqui do chão, sabe? Já não tinha mais. Então, eu já estava praticamente quase cortando o nylon dela para destruir a barraca e aí sim ficar só com o gelo que tinha ficado, e cavar mais, e aí você fica tipo num iglu. Por quê? Porque você não pode ficar lá fora. Você está dentro do gelo, mas com saco de dormir, roupas, etc. Se a gente tivesse lá fora, os 3, era a morte certa, em minutos. Entendi. Entendeu? E a camada era... Era alto. Você imagina uma barraca que afundou, aí tinha tudo isso de neve em cima. Você sabe a metragem, mais ou menos, ou não? Mais de 3 metros. Meu assim. Deus. Ou seja, não dá para sair. Não, aí o que acontece? A entrada da barraca era tipo meia-lua, assim. E ela quebrou com o peso da neve. O zíper já era, aí então, às vezes que eu consegui sair, eu cavava, eu abria o zíper, né, que seria o zíper da porta, mas aí já aquela parede de neve, aí eu cavava
e pedi para o pesquisador, eu não estou falando nomes aqui, tá? Perfeito. Eu pedi para o pesquisador ficar de costas no chão e pôr os pés na minha bunda para fazer uma alavanca forte, para eu poder cavar e sair na superfície e chamar o navio. Porque o meu rádio não pegava a estação antártica. Aí O que eu ia perguntar é isso. E o sinal de rádio foi cortado, né? Aí então eu estou te contando da minha comunicação com o navio. Aí, nessa primeira vez que eu saí, pensa numa coisa pavorosa, ô Rodrigo. Aí eu consegui sair, né, um buraquinho assim, aí já não tinha mais o meu acampamento. E agora, recentemente, que me veio também na cabeça aquela sensação daquela época, de você ser o único ser no universo, sabe? Porque estava tudo escuro, ventando, frio. Eu estava, minha única referência de fora, vê se você consegue entender. Eu Era consigo. aquele buraquinho no chão. Aí então, aí essa primeira vez eu falei, Deus, Pai, se eu perder o pé dali, daquele buraquinho, eu estou ferrado, entendeu? E aí não pegou o rádio de primeiro. Na estação não pegava, o chefe da estação mudou para o nosso navio estava lá, estava fundeado, e além do mais, eu estava, o negócio estava feio. Aí o chefe da estação, ele mudou para o navio. E nesse dia eu conseguia me esticar com o corpo e mantendo a pontinha do pé ali naquele buraco. Aí porque perdeu o buraco, medo. acabou, né? Fora o medo, sim, né, meu? Putz, e também a sensação. Você não vê chão e não vê céu. Né? Então a coisa ali era eu no meio de um vácuo. De uma coisa como estranha, se fosse um vácuo, estranho, né? Estranho, uma sensação muito incômoda daquela, você fala, putz, sabe, é capaz que, né, o negócio não dê certo, não. Aí para eu voltar lá, eu ia de cabeça, assim, né? Eu mergulhava, eu só estava com o macacão, o rádio, tinha equipamento, nada, então isso facilitava. Aí eu mergulhava de cabeça. Então isso, segunda, terça, eu saí várias vezes nessa manobra para falar com o navio. Por quê? A única maneira deles mandarem o navio... A gente não estava perdido nem nada, você entendeu? A gente estava numa missão, mas só chegava helicóptero lá, né? Que não podia. O helicóptero só chegaria quando eu saísse numa dessas e avisasse o navio que eu estava vendo o mar dos dois lados. Porque eles não poderiam lançar a aeronave. Lá embaixo já estava bem, estava com sol, mas aqui em cima é outra coisa. Aí então eu esperei um tempão, que foi só na quarta-feira. Quarta-feira eu saí de manhã, assim, o tempo estava bom. Eu estava vendo tudo em volta, mas não tirei os dois carinhas das barracas. E nem falei para eles, porque a minha responsabilidade era de vida e morte ali. A hora que chamasse os caras, tinha que dar certo do helicóptero ir. Ao passo que se eu fizesse a retirada deles e desse errado, morria 3 em vez de um só. Né? Então eu fiquei nessa... Para tomar essa decisão, eu demorei. A quarta-feira, um tempão. Eu saí várias vezes, até que quando foi lá para umas 4, lá não tem noite, né? Então, quando foi umas 4, 5 da tarde, eu chamei o navio, falei, lança a aeronave, aí eles começaram, porque o navio todo fica de prontidão para lançar a aeronave, né? Aí eu comecei a escutar lá o movimento do helicóptero, aí eu tirei os carinhas das barracas, e já não tinha mais barraca, não tinha nada. Nesse momento também eu falei para eles, não tem mais volta, o helicóptero tem que pegar a gente. E nesse momento também eu notei que a gente estava com o pior tipo de neve que a gente podia querer lá, que é uma neve, ela tem vários jeitos, a neve, né? Em flocos maiores, flocos menores. A que estava lá é aquela powder, né? De talco,
que quando uma aeronave chega ali, ela revolve tudo aquilo e aí causa para o piloto um fenômeno chamado white-in, white-out, que aí ele perde a referência, né? Então ele manda o helicóptero ir para frente, mas ele ainda está até lá no chão. Entendeu? Então tem todos esses detalhes, não é uma coisa assim. Aí limpamos o chão com os braços assim. Aí eu fiz uma sinalização com umas roupas laranja que eu tinha, fiz o triângulo. Os alpinistas são treinados para receber o primeiro helicóptero sempre, que é saber a aproximação, mandar para a esquerda, mandar. A gente treina isso. Os pilotos confiam na gente, a gente confia nos pilotos. Então é todo um treinamento. Até que chegou o helicóptero lá, nós embarcamos, os três, larguei uma fortuna em equipamento, mas assim, muito dinheiro em dólares, que depois de... O equipamento ficou lá. Perdeu tudo. Nós só saímos com a roupa do corpo, né? Mas depois de um tempão eu consegui voltar, nós fizemos uma tentativa por terra, que eu sabia que não dava certo. Na época a gente tinha que mostrar serviço, sabe? Não, vamos lá, tal. Mas não rolava, é impossível. Sim. A gente fez isso com esse intuito, né? Mas depois de helicóptero nós conseguimos, e também por muita sorte, que quando nós montamos o acampamento, nós pedimos lá na Estação Antártica vários cabos de vassoura, e nós emendamos alguns e espetamos na frente da barraca. Depois de acho que umas 2 semanas, eu fui fazer um sobrevoo e a gente começou a andar um tempão de ladinho assim com o helicóptero, sabe? Eu com as pernas para fora do helicóptero, porta aberta, e o cara ele fazia assim, 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 até que eu falei, não acredito. Tinha um cabinho de vassoura desse tamanho, eu enxerguei, Rodrigo. Aí ele falou, não acredito, Deus. Silvinho. Pô, aí paramos com o helicóptero. Isso tem no meu Face, no Insta, acho que tem essas fotos aí. Até tem fotos? É isso que eu estou contando, eu provo, né? Não, peraí, ó, bota a câmera aqui, ó. Você que está assistindo agora aí, marca aí nos comentários. Não, marca aí nos comentários Netflix. Netflix não, é Instagram. Não, mas marca a Netflix para que ela saiba essa história, que isso aqui dá um filme. Dá. E além de fazer um filme, dá para ainda falar sobre esqueci lá, o centro de pesquisa. O Programa Antártico o Programa Antártico Brasileiro e populacionar isso. Marca aí, Netflix Brasil. Pronto, é uma história pronta. Você não precisa nem ter o escritor aí, é só romancear, acabou. Não, essa história aí, ela é assustadora. Incrível, eu gosto de falar. É uma história que... a vontade que dá é de ouvir de novo a história, né? É verdade, incrível. Foram 4 dias. E a alimentação, esses 4 dias? Aí ferrou tudo, né, Rodrigo? Porque, assim, olha, uma hora que você vai ter oportunidade de ver, você vai ver o que é um acampamento antártico. É uma maravilha, a gente leva de tudo. Barracona, micro-ondas, fogão, tudo a gente leva, com o maior conforto, mas não esse acampamentinho. Isso aí era uma coisinha de 1 semana. Então, o que aconteceu? Quase tudo nosso ficou fora da barraca, que foi coberto. Comida, água, eu tinha guardado um montão, lógico, dentro da barraca. Mas só que a gente não era afim de comer. A gente comia e bebia mais por obrigação mesmo para manter vivo, porque eu fiquei na maior agonia do mundo, né? Eu não conseguia dormir direito. Entendi. Aquela sensação de você ser enterrado vivo, Rodrigo, muito louco. Tinha medo de afundar? Lógico, o tempo todo. E risco tinha também? É. Tinha risco de afundar e... Tinha, eu não estava acreditando muito nisso, mas tinha medo. Então eu falava com Deus a cada minuto. Então, você já tinha fé em Deus? Não, sempre, desde pequenininho, imagina. Isso aí desde pequeno. É Deus, se não fosse por Deus. Então eu conversava com ele. E eu vi o cara ali, o cara com 2 filhas. Ai, Silvinho, eu não quero morrer.
Falei, não vai morrer, é para isso que eu estou aqui. Mas eu também tinha horas que eu não tinha muita certeza. Eu imagino. Né? Mas assim, Você era o apoio emocional ali. também. Tá. O outro não, que era um amigo meu, tal, só pedi para ele ficar quieto, não se mexer, porque aí você não gasta energia, você consome menos comida. Não tinha o que fazer. O cara na outra barraca, como é um de confiança meu, ele ficou os 4 dias quietinho lá dentro. Até para ir no banheiro era lá dentro. Eles não saíram, só eu que saí. O que estava comigo, eu ensinei ele a usar o banheiro. Aí ele, puta, uma parada, Rodrigo. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nessa questão. O cara não conseguia ir no banheiro. Eu falei, pô, você ainda vai ferrar mais ainda a gente. Sabe? Porque depois que eu rasgasse a barraca e destruísse ela, eu ia cavar, a gente ia ficar um tempão vivendo lá. Não ia morrer assim, não. Até comida, tal, depois era só cavucar lá, que eu ia achar tudo que a gente tinha. Isso era o de menos. Mas ali, por exemplo, uma pessoa ter problemas médicos também, aí já atrapalha mais ainda. E o cara já não ia no banheiro. Até que ele conseguiu, eu mostrei para ele, ensinei e tal. Existem técnicas certas ali. Você tem que fazer cocô, né, meu? Tem, Senão, aí vai ferrar com tudo, né? E comer, e se alimentar. Mas essa parte aí até que foi. Mas chegou uma hora que eu já estava vendo que a gente ia ficar mais tempo lá. E só na quarta-feira que eu vi que deu. Pô. Isso aí foi uma agonia a quarta-feira também, porque o tempo melhorou lá fora, mas eu não via o mar dos dois lados. Isso foi demorando. Aí eu voltava lá para o buraco, para também não deixar o cara sozinho, entendeu? Até que finalmente isso aí deu certo, eles foram lá e resgataram a gente. Olha, é interessante a gente pensar que as coisas mais simples da vida são extremamente complexas diante de adversidades, diante do imprevisto. Tipo ir no banheiro. Tipo ir no banheiro. Eu até ouço isso sempre, digo isso sempre, né? Até as coisas mais simples são milagres, né? E nós temos que agradecer até pelo acordar de manhã, por tudo, né? É o que eu Porque faço. um imprevisto pode colocar tudo em uma dificuldade ou talvez até impossibilidade. O professor Rocha Campos, ele morreu tem 2, 3 anos, um cientista muito renomado do Brasil nas questões antárticas. Ele foi presidente do SCAR. O SCAR é o Scientific Committee para Pesquisa Antártica. É um comitê para pesquisa antártica mundial e eles que fiscalizam as atividades dos países. O Tratado da Antártica, ele tem um documento agregado a ele que se chama Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid é ele que faz as regras do nosso comportamento na Antártica, com relação à proteção ambiental, das águas, dos animais. Você não pode chegar a 5 metros dos animais, é o máximo que você pode chegar, exceto os pesquisadores, que têm que pegar, matar bicho. É outra coisa. Existe um turismo lá na Antártica. Eu ia perguntar isso. Existe um turismo, eu trabalho com isso. Então são viagens assim, navios poderosos para pouca gente. Esses navios só podem levar 200 pessoas, porque aí eles podem desembarcar, visitam estações antárticas, visita colônias. É legal. Ou seja, se eu quisesse ir... Você vai, é só pagar para mim, passa lá em casa, deixa. Pô, bom demais. Você tem uma ideia de custo para fazer? A partir de 7, 8, 9 mil dólares por pessoa. Por pessoa. A parte do cruzeiro. Isso é a parte do cruzeiro. Com tudo incluído. All inclusive, né? É um cruzeiro que é um hotel flutuante bacana. E é toda uma estrutura diferente. Não tem cassino, não tem festas. As atividades dentro de um navio desses os caras que te levaram para passear, os expedicionários, eles são uma equipe dentro do navio. Esses caras fazem palestras à noite sobre ornitologia, sobre mamíferos, sobre as correntes. Porque os caras que estão ali trabalhando para te levar para a praia, trazer de novo para o Brasil, esses guias são cientistas também. E lá, quando você chega no local lá, você tem que pagar os passeios ou não? Tudo está incluso? Não. Isso aí que eu estou falando, você vai num 9 mil dólares a 8 mil dólares completo. E quantos dias duram essa? Dura
Essas viagens, elas saem de Ushuaia, na Argentina, leva 2 dias para atravessar o Drake, a passagem de Drake, Estreito de Drake. Para quem não sabe, é o encontro do Oceano Atlântico e Pacífico. Lá embaixo, no rabinho, não tem América do Sul? Sim. Aquele rabinho assim. Aí tem um montão de água lá, não tem? Esse montão de água é o encontro do Pacífico com o Atlântico, e ele é o lugar de navegação mais ferrada do mundo, mais perigosa do É mundo. mesmo. São 2 oceanos juntos, profundidade. Então ali você leva 2 dias para atravessar, saindo de Ushuaia, na Argentina, até as ilhas, as Falklands do Sul, que são pré-antárticas, e logo para frente já o continente antártico. Aquele rabinho do continente antártico, esses navios de turismo levam. Eu mesmo já fiz uma caminhadona, né, no continente. Então vale a pena. Não, é caro? Não, é mais barato. Se for pensar bem, é. Não, é uma bruta operação. De manhã os caras têm que pôr os zodíacos na água. Vocês vão ser levados, um grupo é levado para desembarcar nas praias, outro grupo vai para navegar de bote, entrar dentro de iceberg, uma coisa linda. Só você fica dentro do navio, café da manhã, almoço, jantar, entendeu? Puxa, que legal, que legal. Eu nunca imaginei que tivesse uma operação Os turística. navios são vários navios, de outubro a meados de março é que funcionam tanto os programas antárticos dos países, que isso é uma coisa, e o turismo na Antártica, que é outra coisa. Também vai de outubro, começo de outubro, até no máximo meados de março. Por quê? Porque o gelo ao redor da Antártica, o mar, congela tudo. Aí a gente não faz mais nada. A Antártica é só dia? Ou não, A tem um Antártica período tem um que é só dia de noite? 6 meses e uma noite de 6 meses. Ah, entendi. Então A- 6 meses é dia e 6 meses é Assim, noite. nessas Em épocas. termos, né? Isso nós estamos falando de aspecto físico, né? Ela tem assim, por exemplo, eu já fiquei lá até a gente pegar o nosso último voo de apoio da Força Aérea. Eu já cheguei quase no meado de março, é quando escurece um pouco. Mas assim, escurece por 2, 3 horas. Não é que você tem um dia, uma noite. Não, aí você está na barraca, nem escurece, meu. Sabe? Você está lá, você não tem noite. Só tem essa escuridãozinha aí de 2, 3 horas, assim. E Que é depois. penumbra, né? É penumbra? Fica um pôr do sol um pouquinho mais demorado, mais escurinho, mas em seguida já está claro de novo, porque o sol ele dá volta ali, né? O relógio biológico dá uma confundida no início, né? Ou não? Não, Depois acostuma, não sei. não. Dá mais é você fazer em caverna. Você Caverna? entrar numa caverna e ficar Nível 2, de 3. claustrofobia aqui meu tá aumentando mais ainda, é. O assunto. Caverna, mas tem caverna também? Não, tem caverna de gelo, não. Eu estou falando cavernas aqui no Vale do Ribeira, que eu fui com o filhote essa semana. Ah, O é? Paulinho. Saímos daqui na quarta, já era 10 minutos da quarta-feira, e chegamos 10 da noite, da mesma quarta-feira aqui. Nós Eu fui somos- assistir o resgate dos meninos do Himalaia, do time de futebol. Qualquer caverna me dá uma sensação Tem gente. terrível. Não, nós somos no Vale do Ribeira, que também eu tenho umas experiências lá. O Vale do Ribeira, ele é uma mata tropical, e é uma gigantesca floresta. Só que embaixo dessa floresta tem muito calcário. Então, por ser calcário, e por essas florestas receberem água, e por conta dessas misturas químicas, as cavernas que existem embaixo são mais de 400 cavernas. Essas cavernas são maravilhosas, Rodrigo. Meu Assim, do Deus. ponto de vista de decoração, cortinas, estalactites, estalagmites, colunas, velas. É um mundo gigantesco dentro da Terra. Pouca gente sabe também. Sim, sim. Não precisa ir tão longe, é aqui no Vale do Ribeira. E é aqui, quanto tempo daqui? 300 e poucos quilômetros.
Umas 2 horas e meia? Não. 3 horas? É que tem, depois que Ah, não, sai dá mais, da né? Bittencourt, tem muita curva, são 5 horas. É. Eu levei 10 horas para chegar em Barretos, então, para mim ia levar muito mais. Eu sou Barretos bem devagarinho. divisa com Minas. Eu sou bem devagarinho. Ah, Eu não tá. corro também. Tá. Então, assim, eu não escalo, eu não entro em caverna e ando devagar com o carro, né? Eu não sou uma boa pedida. Mas um turismo no navio talvez seria Não, uma esse boa navio você pode ir pedida. sossegado. Eu levei minha filha quando ela tinha 11 anos, estava o Amir Klink com a esposa e as crianças, nós estávamos juntos nessa viagem. Sim. E a gente tinha 12 crianças no navio. 12 Ah, crianças. crianças! É lógico. Ou seja, é para a família. Eu Que penso assim, né, incrível, Rodrigo? Você que tem incrível. filho e você fala o quê? Eu vou largar meu filho. Não dá. Quando eu quis a minha filha, era para fazer tudo junto. Ela fez a trilha Inca com 5 anos de idade. Andando, né? Andando. E Olha que coisa foi com maravilhosa, 11 hein? para a Antártica. Criança é para andar com os pais. É verdade. Que interessante, que incrível. E é interessante, sim, eu não sabia dessa profundidade do Antártica, né? Não imaginava isso. E essa experiência que você passou foi algo único, né? Assim, eu nunca escutei uma história, eu nunca conheci, acho que ninguém com uma história de sobrevivência dessa maneira, da primeira vez. E eu tenho certeza que quem está assistindo deve estar super impressionado com isso. Começou a chuva, hein? Começou a chuva. Porque assim, se você já ouviu histórias como essa, conta aí nos comentários. Eu nunca tinha escutado, é a primeira vez. E é impressionante ver como o ser humano, aí eu vou falar sobre o ser humano, né? A capacidade de sobrevivência do ser humano é algo que me impressiona. Eu fico impressionado, sabe? É que as pessoas vivem um tipo de vida, isso é uma visão minha, Tá. em que, eu estou falando de quase todo mundo, né? Que a gente não usa mais o corpo da gente. O cara vai na padaria, pega o carro, sabe? As pessoas desaprenderam, eu acho, a fazer coisas. Né? verdade. Isso aí é o que mais me dá prazer, sabe? Poder saber o que fazer na chuva, no rio, na água. Eu gosto disso. Lá na Antártica, depois essa daí foi a minha primeira experiência. Anos depois, eu fui fazer um acampamento, todo um governo, quando eu digo o governo do Brasil bolou um acampamento num lugar chamado Cape Melville. Só eu vou cantar numa outra vez. Mas nessa vez nós fomos de helicóptero também, era um lugar feio, né? Um braço é um pedaço de terra que avança para o mar lá né? Certo. De terra, né? Sim. Do primário nosso. Sim. Né? Então nós acampamos ali, mas nós pegamos um furacão também. Houve um furacão que bateu lá na Antártica e nesse caso aí eu fiquei com mais medo do que daquela de estar enterrado. Porque estar enterrado você se sente no ventre da mãe, né? Você está ali agora, olha a comparação. Por quê? Lá onde eu estava, num lugar como essa mesa, 200 metros o mar lá embaixo e aqui nada. Só que tinha uns 300 metros de largura. Isso aqui é o nosso acampamento. E aí veio esse furacão que passou lá na Ilha Deception. Tinha um acampamento nosso lá. Era o Adalto que estava, o alpinista. Eles só puderam sair com a roupa do corpo e correr para a estação espanhola que estava do lado. Esse furacão bateu na estação Antártica e quebrou o anemômetro. O anemômetro normalmente vai até 200 por hora, aquele aparelho que mede a velocidade do vento, para quem não sabe. Esse furacão bateu na estação, arrebentou o anemômetro e foi pegar a gente lá em Cape Melville. Destruiu o nosso acampamento, mas foi uma coisa que durou, Rodrigo, 6 dias, de puro pavor. E o meu medo qual era? Ser jogado voando lá para o mar e cair esses 200 metros. Carrinho de mão, de construção,
com aquele pneu cheio de pedra em cima, perdemos. Sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Meu Deus. Entendeu? Então, essa daí eu fiquei com medo. Mas também, a função do alpinista, né, os outros como eu, é manter todo mundo vivo, com tranquilidade, porque assim que possível o navio vai chegar, vai mandar. Nesse lugar também era só de helicóptero, né? Então não dava certo. E nesse caso vocês não tinham nenhum abrigo? Sobraram 2 barracas inglesas que estavam 2 convidados nossos. Estava o presidente da Academia Polonesa de Ciências. Ali era para morrer 5, assim, entendeu? Sendo que 2 internacionais. Ia dar um buchicho. Ia. Por isso, não, buchicho, BO internacional. Um era o presidente da Academia Polonesa de Ciências, o outro era um professor doutor da Universidade de Morris, o professor Paulo Santos e o Rocha Campos, os 2 principais cientistas do Brasil. E eu. Então ali também a coisa, depois que deu uma acalmada, depois de 6 dias que destruiu tudo, nós só ficamos com essas 2 barraquinhas, o navio ainda ia levar 2 dias. E no último dia de tempo ruim mesmo, eu fiquei numa situação aquela da mão começar a congelar, né? Aí eu vi que não tinha mais jeito mesmo, eu ia ter problemas. Aí eu larguei tudo e corri, eu abandonei minha barraca e corri para a barraca dos 2 estrangeiros. E aí na mesma hora o Birkenmeyer já levantou o casaco dele. Isso é uma técnica. Tem que pôr a mão embaixo do sovaco do cara. Entendeu? É mesmo? Eu fui, é. Eu estava com medo já. Eu já não sentia mais a mão. Eu cheguei até o último, eu estava recolhendo umas coisas, o rádio, eu protegi o rádio, que a barraca estava tudo no chão, destruiu tudo. E eu só podia me mover com espaços de 6 segundos. Né? Eu contava as rajadas de vento, eu sabia que ia ter um intervalo de 6 segundos de tranquilidade. Foi quando eu mexia nas coisas, eu me jogava no chão. Aí eu fui fazendo assim até chegar na barraca dos caras, e aí fiquei lá com eles um tempo. Meu Deus, hein? Entendeu? Meu Deus. E aí a mão começou a... Dói. Fica dura, né? Você não sente, né? Foi aí que você foi lá e Aí eu essa falei, técnica. aí você põe E a essa mão no técnica sovaco é por aqui. causa da corrente sanguínea aqui, ou o calor, né, que passa. Aqui é o lugar mais quente Mais do quente, corpo. Tem outros, mas não é melhor. É verdade, é melhor. Melhor aqui. Melhor aqui, né? É. Então, histórias, né? São histórias. O Programa Antártico Brasileiro tem um monte de heróis, esses incrível. professores, esses pesquisadores, e que ninguém sabe. Que interessante. Interessante. É algo. São situações inesperadas, né? Quando alguém não tem treinamento e vai para algo assim, é um risco total, né? Praticamente. Assim, Existem pessoas que fazem esse tipo de. Não, né? Não, é impossível. Olha a produção aí. Vou explicar aqui pro pessoal. Começou uma chuva aqui. Olha, começou uma chuva. A produção. Mas é uma chuva que. Não é verdade? Acho. A gente nem olha lá fora, hein? A gente tá igual na barraca lá. A chuva, ela fez a sonoplastia para dar o clima da para dar o entrevista. clima do... É. A gente falou Netflix, eles já mandaram a chuva. Vamos fazer o clima, tá certo. E aí, assim, não existe aventureiro? Não, a gente pode, se tiver dinheiro e um navio, a gente pode ir. Mas existem pessoas que falam assim, vamos? O Amir Klink não é um. Ah, é? Ele não ficou 1 ano na Antártica. O Amir Klink, ele, não sei que ano aí, ele construiu um barquinho, um veleiro, o Paraty 1. E qual que era o plano dele? Dar a volta na Antártica, mas ele queria ficar 1 ano, ele queria passar um inverno lá. Lá na nossa estação antártica, ela funciona permanentemente, já há muitos anos, não fecha no inverno. A estação antártica brasileira funciona a vida inteira. O Amir Klink bolou um barco que, quando chegasse aquilo que eu te falei, o inverno, que o mar vai congelar,
O casco dele ele fez de uma tal maneira que quando o mar congelou, ele cuspiu o barquinho para cima. E aí ele ficou morando no barco até o mar voltar a ter água novamente. Que coisa, não Então, sabia. hoje em dia, eu já tentei um navio, mas precisa ter cacife. Então, agora para 2023, 2024, eu vou lançar a formação de um grupo de turismo para a Antártica, mas com uma dessas operadoras que eu já trabalho. Porque tem que ser navio muito bom, muito seguro, é uma coisa assim do outro mundo. Ah, o Almir Klink é o que atravessou o mundo através do barquinho, né? É a A gente tinha Mirklin. conversado, São amigos de vocês, né? É. Então, uma viagem dessa, num navio de turismo desse, equivale a uma viagem para outro planeta. Ó, guarda isso aí. Ou seja, uma viagem vale uma viagem para outro planeta, né? Mas Não precisa nem da SpaceX, né? são Dá pra 14 fazer agora. milhões de quilômetros Ah, quadrados. mas eu vou fazer uma pergunta agora aqui, não tá no nosso roteiro, tá? Parênteses aqui. Dale. E lá dá pra ver se a Terra é plana ou não? Dá para ver navegando, né? Porque o pessoal fala que lá tá as bordas do mundo, não tá? Ai. Nós estamos abaixo, a Antártica ela é tudo isso aí abaixo do paralelo 60. A Terra é redonda, não dá para falar que a Terra é quadrada ou como é que é? Flat. Flat. Flat, não é. Porque quando você navega, você vê, o bicho é redondo, você vê. Vai. É história, eu tô procurando um terraplanista para vir aqui falar sobre terra plana. Não, mas Agora a questão de estações do ano, porque assim, quando a gente está aqui, né, Brasil, em qualquer outro país, até a parte superior ali, Canadá e passando até um pouco, né, que você tem um Polo Norte ali, né? Tem missão, como é que é o nome lá mesmo? Esqueci agora o nome. Alasca. Alasca, que o pessoal faz a missão Alasca. Você tem as estações do ano, né? Você tem primavera, outono, verão. E lá, como é que funciona a questão das estações do ano? Na Antártica nós temos verão e inverno. Só tem o verão e o inverno. O Entendi. inverno, que mês nós estamos? Novembro. Agora é o pleno verão. Agora todos os países, todos, são 40 e poucos países, nem todos têm estação lá, eu acho. Mas agora está em plena atividade, né? Os navios, os aviões, todo mundo usa avião Hércules das suas respectivas forças aéreas. O Brasil também, ali na Ilha Rejorge, é onde chega todo mundo. Os coreanos, russos, americanos, brasileiros, que tem essas estações lá. Então agora, de outubro até março, maior movimento lá em Punta Arenas, no Chile, que é onde chegam e partem esses aviões. E no verão lá a temperatura é o quê? Agora lá, 11 graus, 5 graus. Isso é uma temperatura boa lá. É, gostoso. Não é todo dia aquele. Para o turismo também. Para o turismo, os dias são ensolarados, bacanas. Vez por outra muda o Deve tempo. ficar muito bonito, né? Por quê? Porque a gente vai navegar lá por uns lados mais tranquilos, as águas, Canal Lemaire, Ilha Half Moon Bay. Tem um lugar lá que chama Port Lockroy. E era uma antiga estação inglesa. E hoje em dia é um lugar turístico, né? Então você chega lá, eles têm um restinho ainda da antiga estação inglesa de pesquisa. Eles trabalham como estação lá, mas só que virou um ponto obrigatório dos navios. Porque lá você carimba, todas essas descidas você carimba os passaportes nas estações da Argentina. No Brasil ninguém vai, tá? Porque é fora de mão. Entendi. E lá também você pode mandar cartão postal para o Brasil da Antártica. Que legal. É o Correio da Rainha, né? Com o brasão e tal, mas vai chegar aqui no Brasil. Vai demorar, mas vai chegar para quem você mandou. O Paulinho Goy mandou uma pergunta aqui, né? Ele perguntou se tem McDonald's lá. Infelizmente eu não posso dar a resposta que eu faria. É brincadeira. Eu mesmo que estou perguntando.
Interessante. Mas lá existe essa atividade comercial, como fast foods e bancos e outras Antártica? Não, não. Lá é o lugar mais inóspito Inóspito, do né? mundo, mais frio, mais tudo do mundo. Você só pode fazer isso nos navios. Agora, esses navios de turismo, pô, você não tem É um noção. mundo, né? Você É um não mundo, tem né? noção. Todos eles têm um coffee shop, por exemplo, que fica 24 horas aberto, com tudo. Frutas, chá, café, bolo, o que você imaginar. É a noite inteira, fica. Além das refeições, café da manhã, almoço, jantar, com as bebidas todas incluídas. Incrível, né? É outro. Lá na Antártica, ela não tem dono, ela é regida pelo Tratado da Antártica. E lá é 14 milhões de quilômetros quadrados. Ela não tem dono, Não tem dono, ou não tem seja, dono. A Antártica ela é regida pelo Tratado da Antártica. O Chile, Argentina, esses caras se referem lá como Antártica Argentina, Antártica Chilena. não. Ou seja, Deixa falar, nenhum país pode falar que falar. Ninguém vai não. brigar com você, Tá. mas não é verdade, é fake. Eu entendi. fake. Eu entendi. Eu entendi. Então a Antártica, ou seja, é um tratado É um tratado. e seria é diferente dos tratados como Tordesilhas, esses tratados, É né? parecido, É parecido? só que esse é mais rigoroso. Tratado de Tordesilhas dava margem para Sim. esse aí não, assinado na Algo que hoje e ONU. todo mundo respeita isso. Quem não respeitar provavelmente Aí não vai dar não certo, vai dar né? certo. Os nossos navios não levam armas para lá. A Antártica só pode ser utilizada para fins pacíficos. É o que reza o Tratado da Antártica. Que bom. Todos os países signatários. O Brasil é um membro que tem direito a voto, Rodrigo. Nós opinamos sobre. Nós somos muito respeitados. A nossa estação agora é a mais linda do mundo, nem tem conversa. E nós sempre fomos os mais limpos. Você vai lá na nossa praia, você não vai encontrar um coisinha de papel, você não vai encontrar. Eu espero um dia poder conhecer. Será que um dia eu vou poder conhecer? Vai ser Você é possível. novinho. É. Consegue, Espero um dia. Eu não sim. sou muito bom assim, eu não sou muito aventureiro nem nada, mas eu acredito que de uma maneira mais controlada, eu acho que eu Você consigo. vai treinar com a gente, conversar com a gente, Ah. no nosso refúgio de Itatiaia, né? Que é frio, é um lugar frio no inverno. Eu tenho um refúgio nas montanhas do Itatiaia, ela está a 2.230 metros de altitude. E ali no inverno, o ano passado, 3 vezes que eu fui lá, nós pegamos. Lá fora, tá? Você não vai. Tá. Lá fora, deu -3, -6 e -8. E lá na portaria do parque, nesse dia que deu -8, estava -12. Nós estamos dentro do Parque Nacional do Itatiaia. Então lá o que eu tenho é uma área de preservação permanente. Então nós queremos te levar lá para você conhecer o lugar e ajudar a gente a preservar, né? Porque é um dos lugares, é muito lindo lá. Não, eu quero né? sim, quero conhecer. Sabe? Só chega andando 2 quilômetros que você faz tranquilamente. Então nós estamos numa área bastante abençoada mesmo. É um presente Poxa, de que Deus legal, que eu tenho. presente. A gente falou sobre muita coisa incrível aqui hoje. O Silvio Alpinista é cristão, e isso é da igreja adventista, né? Mas ele é um cristão no seu ser, um cristão evangélico, né? É um cristão que emana o amor ao próximo. E uma das coisas que eu sempre falo sobre o que Jesus vem fazer em nós, né? Que é a ressignificação. O homem quebra em quatro níveis quando ele cai no pecado original. Ele quebra sua aliança com Deus, ele quebra a aliança consigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. E quando Jesus vem ressignificar, ele vem ressignificar esses 4 níveis: a aliança do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada.
Eu estava no MBA falando sobre isso com um professor de ética e falando sobre essa questão da natureza criada. A gente muitas vezes descarta a questão da natureza criada. E a gente se esquece que essa ressignificação do evangelho tem muito a ver com a preservação dessa natureza, porque se essa natureza acaba, nós acabamos. Né? Não é? E isso faz parte de ser evangelho. Você olhar para essa natureza, talvez eu não seja a pessoa mais aventureira, mas olhar para essa natureza, respeitar a natureza, respeitar a biodiversidade, os programas como o do Antártica, que é um incrível Missão Antártica. Como é que é o nome mesmo? Programa Antártico Brasileiro. Antártico Brasileiro. Olhar para isso e falar assim, como eu posso colaborar com isso? Eu não posso colaborar financeiramente, mas eu posso colaborar apresentando isso a outras pessoas. Já é um caminho. Só isso de que eu falei aqui hoje. E essas pessoas que não vê, sim, já é uma cooperação. É um caminho. E assim, eu tenho alguns pavores de inseto, eu acho que alguns traumas com a questão de inseto. E depois que eu começo a estudar e me aprofundar com essa questão da natureza criada, até mesmo a abelha, que eu tenho medo, né? Eu tenho medo de abelha, ela faz uma diferença significante para a natureza. Então, quando a gente ouve falar isso, e o seu contato com essa natureza tão inóspita, né? Mas que para você é tão familiar, né? É incrível ver como o homem, na sua perfeição, ele foi criado para cuidar do planeta e não só dos lugares fáceis. Como existem pessoas que vivem nos desertos mais inóspitos do mundo. E nós estamos falando do Antártica, que é um grande deserto de gelo, seria isso? Lá é o lugar mais desértico do mundo. E vocês conseguem lidar lá, tirar pesquisas e fora as informações riquíssimas que as pesquisas lá devem trazer para nós, né? Assim, a gente faz comparações. Eu fiz vários acampamentos com as geociências da USP. Mas não é que eles estavam lá, né? Os caras já tinham estudado a bacia do Alasca, a bacia do Amazonas, nosso, e mais não sei o quê, e tá a bacia do Plata, e foram descendo, e estavam lá, e eu falava com o Rocha Campos e com o Paulo, mas como é que vocês funcionam? Ele falou, tudo que nós estamos vendo aqui na Antártica, você não conta? Sim. Ele falou, nós vimos igualzinho lá no Alasca. Ou lá no... Com isso, você sabe que ali tem petróleo, tem ouro, tem manganês, tem... Nada é à toa, nada. Você compara a geologia de certos pontos da... Pô, você vai ver que você está estudando aqui, você fez aqui, e você fez aqui, isso tudo é igualzinho. Né? Mais ou menos. Você sabe, pô, mas se aqui tem ouro, aqui vai ter. Aqui tem petróleo, aqui vai ter. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, as geociências da USP, imagina, meu. Só lá na Antártica eles fizeram, naquele Cape Melville, que eu fiquei com medo do furacão, eles queriam, justamente, as geociências, queria pegar amostras desses paredões. E eu consegui, a primeira vez que fomos lá, nós, por terra, nós demos a volta e chegamos ali. Mas era muito perigoso, caindo muita pedra. Aí foi feita uma outra missão com 2 alpinistas, para os alpinistas, com os professores, descerem de rapel, que você falou no começo. Eu já fiz rapel, hein? Eu já fiz rapel, hein? Então, mas aí foi uma técnica para a gente fazer a pesquisa. Tanto o pesquisador, a gente punha ele para ir descendo, a gente ia junto, e ele colhia as rochas que ele queria. Então, a natureza é isso mesmo, é a nossa comunhão, é o preservar, é o respeitar, porque se foi Deus que fez. É verdade, é o nosso planeta, né? A nossa morada. Paulinho ficou bobo essa semana. Eu falava das cavernas lá do Vale do Ribeira, da floresta, mas a pessoa não consegue formar uma imagem. Até a hora que nós fomos lá. Chegamos 5:30 da manhã, tal, 6 e pouco, 7. Ele viu a Caverna de Santana, o Rio Betari, sabe? O lugar é lindo, Meu lindo. Deus, incrível, lindo. né? Incrível. Então, isso. E lá em Itatiaia nós temos as montanhas, que ele também, você vê, o tipo de pessoa que nunca tinha ido para um lugar desse, e a hora que vê é que dá a noção que
tem a sensação do que é a grandeza da natureza. Incrível. Quero agradecer você que ficou até agora. Eu queria conversar muito mais. Estou com medo da questão da energia que está oscilando, né? Você viu? Nós temos uma estrutura boa aqui de luz, mas está oscilando por causa do nosso bairro. A gente está aqui no Horto Florestal, aqui que eu falo pra caramba. Difícil. Obrigado você que ficou até aqui, Silvio Alpinista, Silvio Martins, né? Silvio Alpinista nas redes sociais, procura. Vai lá, manda mensagem de carinho, de amor, porque olha, foi incrível receber tanta informação maravilhosa. Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu, Rodrigo. Eu gostei também. Valeu. Você que ficou aí até agora, Deus abençoe tua vida. O Godcast fica por aqui essa semana, o seu podcast cristão. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.